Federal. No dia 18 de março deste ano, o programa Fantástico da Rede Globo veiculou extensa reportagem sobre práticas corruptas do mercado de fornecedores de hospitais públicos. Numa criativa abordagem, um hospital universitário permitiu a um repórter passar-se por gestor de compras e gravar as ofertas ilícitas que recebia dos candidatos a fornecer bens e serviços sem licitação. Nós todos ficamos horrorizados, chocados. Muito bem. A revelação dos fatos gravados logo provocou reações bastante ruidosas, senhora presidente. Abriram-se inquéritos para apurar criminalmente os fatos, iniciaram-se auditorias nos contratos que as empresas pilhadas nas condutas ilícitas mantêm com a administração federal. Foram propostas providências de inabilitação dessas mesmas empresas para contratar com a União. Nada de novo. Todas essas reações são positivas, pois revelam a força da indignação popular contra a corrupção, bem como a tomada de providências corretivas pela administração pública nos casos concretos. Mas cabe a esta Casa Legislativa, como titular das altas funções de controle externo que lhe atribui o artigo 71 da Constituição Federal, fazer mais que isso. Repito, fazer mais que isso. É preciso olhar para o caso isolado, revelado pela reportagem, e analisar as suas características para criar meios de antecipar os riscos e prevenir as irregularidades. Se não fizermos isso, senhora presidente, continuaremos apenas a reagir mecanicamente contra situações isoladas que vierem a ser flagradas por ações individuais. Ou seja, arrumar a tranca na porta depois que a porta já foi arrombada. Como fazer isso? Primeiro, pela avaliação criteriosa dos aspectos comuns da prática de todas as empresas pilhadas na tentativa de corromper. Que aspectos seriam esses, senhora presidente, que todos têm em comum, que todos os casos têm em comum? Primeiro, todos os casos foram de dispensa de licitação. Repito, dispensa de licitação por uma suposta situação de emergência, situação em que cabe um alto grau de discricionariedade ao gestor público para selecionar as empresas, sem os procedimentos formais de licitação. Esta hipótese legal deveria ser utilizada apenas em casos excepcionalíssimos e o seu abuso apresenta riscos enormes de fraude nas compras públicas. Ou seja, o que é para ser exceção está se transformando em regra na República Federativa do Brasil. Segundo, foram esses empresários que se aproximaram dos agentes públicos com o ânimo de oferecer-lhes vantagens ilícitas, em troca de vantagens ainda maiores para suas empresas à custa dos cofres da saúde dos brasileiros. Os mecanismos de prevenção e repressão da corrupção precisam prever e tratar tão rigorosamente os agentes privados, beneficiários do ilícito, como tratam os servidores públicos que o cometem. Até porque não há corrupto sem corruptor. Terceiro, a fraude oferecida nesses casos seria tornada possível pela contratação a preços acima do custo de mercado dos bens e serviços oferecidos. Os infames, 10% ou 15%, sairiam do tesouro acrescidos, que seriam ao preço que a empresa entendesse adequados à remuneração de seus serviços. Isto nos recorda que uma das lacunas mais graves do atual sistema de controle é a deficiência na caracterização dos projetos básicos dos bens e serviços contratados, na elaboração dos orçamentos analíticos e na manutenção de padrões de referência confiáveis de preços de mercado que permitam à administração e aos órgãos de controle e fiscalização saberem se está sendo pago o preço justo em cada aquisição. Falta uma melhor elaboração dos chamados projetos básicos. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, precisamos enfrentar cada um desses desafios de forma mais abrangente e mais completa que a simples reação em um único caso isolado. Este é o nosso papel como representantes do povo, elaboradores das leis responsáveis pela fiscalização das finanças públicas. E para isto que trago aqui um conjunto de medidas também imediatas.
Quais seriam essas? Em relação ao abuso da dispensa de licitação por emergência, a legislação ainda é muito genérica, mas temos muito pouco conhecimento ainda sobre as práticas que facilitam esse tipo de abuso. Precisamos focalizar nossa atenção como legisladores para essa realidade e aprender mais sobre os fatos para concluir, no final, por uma redação legal que reduza as possibilidades dessa forma de fraude. Por exemplo, já apresentei um projeto de lei no ano passado, e este projeto ainda não tem relator. Este projeto obriga, no momento da contratação, com dispensa de licitação, que o Ministério Público e os tribunais de contas possam ser notificados disso para que possam fazer este acompanhamento. Como começar a fazer isso, senhora presidente? Indago. Primeiro, criando recursos para direcionar à fiscalização. Hoje sequer sabemos qual a proporção dessas dispensas de licitação, pois os registros contábeis e orçamentários sequer individualizam nas consultas gerenciais as diferentes modalidades de dispensa de licitação. Nisto, é possível agir imediatamente. Essa informação, embora não seja objeto de individualização contábil, deve constar do documento de empenho, o que não ocorre. A partir daí, o Senado Federal pode contribuir diretamente através da extraordinária ferramenta que é o Siga Brasil, desenvolvido e mantido por esta Casa. Caso esse sistema incorpore a variável inciso, presente nas notas de empenho individuais, o monitoramento dessa hipótese de exceção poderá ser conduzido com muito mais eficiência, representando mais uma grande contribuição do Siga Brasil às finanças públicas. Esta melhoria, senhora presidente, é objeto de indicação que apresentei junto à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Fiz essa indicação a esta comissão, ao presidente Rodrigo Hollenberg. É preciso, porém, senhora presidente, avançar desde já no conhecimento das práticas concretas de abuso. Procedi a um levantamento global das unidades gestoras da administração federal nas áreas de saúde e segurança pública, para avaliar a proporção das despesas de custeio e investimento executadas na modalidade de dispensa de licitação, já descartadas, naturalmente, aquelas relativas a compras de pequeno valor. Detectamos que várias unidades executam mais de 90% de suas despesas na modalidade de dispensa de licitação. Mais de 90% de sua despesa. Embora essa execução possa incluir outras dispensas, que não por emergência, por exemplo, trata-se de um primeiro indicador para examinar mais detalhadamente, de forma preventiva, estas unidades. Estou propondo também à Comissão de Controle e Fiscalização um requerimento de auditoria ao Tribunal de Contas da União para que a Corte de Contas examine especificamente a prática da dispensa de licitação por emergência, identificando circunstâncias e lacunas que possam favorecer eventuais abusos. Este é, mais uma vez, o papel do Legislativo, ao menos ao meu juízo. Identificar riscos e interagir com o trabalho de fiscalização do controle externo, no sentido de trabalhar questões de maior relevância. Aliás, como nós todos sabemos, o Tribunal de Contas da União é um órgão que auxilia o Poder Legislativo. Passamos, então, à questão também gravíssima, da responsabilização dos terceiros privados, que induzem atos de improbidade ou são por eles beneficiados, senhora presidente. São por eles beneficiados. Eu me inclinava inicialmente, senhora presidente, a desenvolver proposições legislativas sobre o tema em caráter geral. No entanto, constato que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 6.826 de 2010, elaborado pela Controladoria Geral da União, exatamente com este objetivo. Portanto, não apresento projeto nesse sentido. Porém, muita coisa já se pode fazer no campo da definição legislativa de responsabilidade e de exigências relativas a projetos, orçamentos e critérios técnicos para contratos públicos. Comunico com grande satisfação que apresentei o projeto de lei 56
em 2012, que institui normas relacionadas à responsabilização na contratação de obras públicas e dá outras providências. Poderia ser denominado de um projeto de lei de responsabilidade de obras públicas. Essa iniciativa traz um extenso conjunto de regras, dando objetividade e precisão à gestão desse tipo de contrato. Uma proposição, registro com satisfação, que contou com a colaboração de vários especialistas em fiscalização de obras públicas em diferentes tribunais de contas do país, que nós nos reunimos aqui por várias vezes para debater junto com o Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Públicas, o chamado IBRAOP, na construção deste projeto. E não poderia deixar de fazer referência ao senador Jefferson Praia, do PDT, que nos antecedeu na bancada do PDT, que também contribuiu e iniciou este debate sobre a responsabilização dos agentes privados na prática de ilícitos. Encerro, senhora presidente, que proponho neste PLS 56 que vá se aplicar imediatamente às obras públicas e poderá ser levado poderá ser debatido em audiências públicas para que nós possamos aprimorá-lo. E já parto para o final, senhora presidente, e requeiro na forma do regimento que meu pronunciamento possa constar como lido por inteiro. Por fim, e não menos importante, senhora presidente, entendo que as características do projeto são formas de enfrentamento imediato dos riscos de malversação de recursos públicos e contemplam, em maior ou menor grau, tudo aquilo que ele paga por meio dos impostos. Eu venho muito a esta tribuna, senhora presidente, falar sobre esses temas, mas a cada vez trago uma ação ou iniciativa diferente. Penso que esta seja a função de um parlamentar. Se Vossa Excelência me permite, eu encerro a minha fala trazendo a consequência da corrupção, da malversação do dinheiro público e da falta de fiscalização na saúde. Recentemente, nós tivemos o falecimento aqui em Brasília de um jovem de 14 anos, filho do grande deputado federal pelo estado do Maranhão, Flávio Dino, que faleceu de forma estranha, para se dizer o mínimo, no Hospital Santa Lúcia, aqui no Distrito Federal. Este jovem, chamado Marcelo, faleceu em situações, no mínimo, estranhas, que quase chegam ao menos num juízo de valor superficial até agora, na prática de crimes. Muito bem, o Flávio Dino fez uma representação junto à Anvisa, para que a Anvisa instaure um procedimento de averiguação, investigação e fiscalização junto a este hospital. Porque imagine, senhora presidente, e cidadãos que estão nos ouvindo neste momento, as estradas são fiscalizadas, os aeroportos são fiscalizados, os portos são fiscalizados e os hospitais privados, eles são fiscalizados ou não pela Anvisa? Será que os hospitais privados estão cumprindo a sua atribuição conforme determina a legislação e resoluções da Anvisa? Eu comunico a esta casa que o Flávio Dino fez uma representação junto à Anvisa no sentido de fiscalizar a conduta deste hospital. E também dou ciência que estou analisando, junto com a assessoria técnica do gabinete que ocupo nesta casa, a possibilidade de nós convocarmos uma audiência pública para que possamos debater não só o papel da Anvisa na fiscalização desses hospitais privados, mas também este sistema, uma vez que nós todos sabemos que agora, num futuro bem próximo que se avizinha, nós teremos eventos internacionais no Brasil e nós precisamos saber e dar conta ao cidadão se esta agência está cumprindo a sua função constitucional. Muito obrigado, senhora presidente, pelo tempo e pela parcimônia.